O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Ella que no quiere, pero quiere hacerse ver. En tu mano el más moderno grito de la coctelera. Y tu guardia pretoriana te filtraba del estrés. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa semana eu estava relendo os livros do Harari, que vocês sabem, eu sou bastante fã, bastante entusiasta. Eu sei, ele teve uma fala equivocada no Fantástico, mas no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas ainda assim as ideias contidas tanto no Sapiens, quanto no Homo Deus, quanto no 21 Lições ainda são bem elucidativas sobre o futuro do nosso tempo. E aí eu estava relendo, na verdade, uma parte que era mais sobre o mercado de trabalho, porque era isso que eu estava estudando, mas eu também acabei esbarrando sobre uma ideia que ele fala de uma forma bem dura, assim, é pragmática, dura, mas, enfim, não é agressiva, né? É um susto sobre o nosso conceito de liberdade, em especial o conceito de liberdade econômica, o conceito que a economia propaga como liberdade, como do campo da fé, como de uma ideia em que a biologia mata a cada dia um pouquinho mais dessa ilusão que a gente tem de que nós somos livres e de que nós tomamos livremente as nossas decisões, somos racionais e especialmente somos autônomos no nosso processo de escolha, né, no nosso processo de tomada de decisão. E assim, isso sempre me causa, né, bastante espanto, toda vez que eu leio, é como se eu estivesse relendo pela primeira vez, falando, caramba, isso realmente faz sentido e como que de alguma forma a gente pode acomodar isso nas nossas teorias. É claro que a economia comportamental vem tentando acomodar isso, questionando e requestionando o conceito da racionalidade, a própria associação entre ética e economia. E quando você fala que responde a incentivos, que incentivos são esses, também coloca luz nesse debate. Mas, essencialmente, o que talvez seja mais interessante a gente pensar é, primeiro, a inequívoca associação entre economia e política, e é uma bobagem a gente tratar como coisas diferentes, e que, portanto, as nossas decisões que, numa perspectiva bem ilusória, nos parece absolutamente autônomas e nós sendo donos dessas decisões, elas acabam sendo permeadas por influências do nosso tempo, das nossas circunstâncias e das nossas da forma como a gente se relaciona. Eu fiz essa longuíssima introdução para dizer que, dentro desse questionamento sobre liberdade, sobre como a gente toma decisão e sobre como a política está sempre associada à forma como a economia vai ser conduzida, está, obviamente, associado, por exemplo, em como a gente recebe informação. E o receber informação aqui não ligar a televisão e ver um jornal, não conversar com alguém, mas como que a informação nos últimos anos, sempre esteve, né, mas de uma forma muito intensa nos últimos anos através das redes sociais, ela pauta inclusive os nossos humores. A gente sabe que, a depender de como o dia começa, se você pega o celular, você sabe se você vai ter um bom dia ou um dia ruim, pelo volume de informações, por quais informações nós estamos recebendo, pela qualidade das informações e, especialmente, sobre a veracidade dessas informações. Dito isso, e aí sim chegando na coluna, a compra do Twitter pelo Elon Musk é, obviamente, um sinal de alerta. Quando eu falo sinal de alerta, não quero dizer se é bom ou ruim, mas é um sinal de alerta. A gente vem caminhando num mundo em que
o enriquecimento exagerado dos bilionários e até, na verdade, a geração de outros bilionários no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, enfim, com um aumento da desigualdade considerável, vem gerando uma série de debates do campo da moral, da ética, como que a gente olha para esse enriquecimento e como que isso se traduz em termos de bem-estar. Enfim, esses questionamentos, eles têm permeado o debate nos últimos anos e, sobretudo, de que forma esse enriquecimento acaba botando as cartas na mesa, né? Ou de que forma pessoas com esse grau de influência acabam determinando como que serão as grandes decisões, quais serão as políticas públicas, as políticas de Estado, as relações entre os países, o que vai ser produzido, o que vai ser comercializado, qual é a relevância do Estado dentro desse contexto, enfim, uma série de questões que faz com que o volume de informação e como que esses caras determinam essas circunstâncias acabam, de alguma forma, sendo refletor dos nossos tempos. Então, a compra do Elon Musk, ela pode ser analisada de duas formas, e eu confesso que eu ainda estou processando o que eu acho sobre isso. E acho até curioso trazer esse tema, porque, como vocês bem sabem, eu não tenho Twitter, eu não tenho rede social, eu tenho WhatsApp, né? Enfim, eu tento me manter um pouco à margem desse delivery de ansiedade que viraram as redes sociais, mas eu sei também que é quase impossível não ser conduzida por essas informações, né? O que talvez seja o grande sinal de alerta que a gente tem que ter, né? Assim, eu não tenho e, obviamente, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está se falando, eu sei o que o pessoal, de alguma forma, está circulando como notícia, eu sei o que está pautando o debate no momento, mesmo eu, especificamente, não sendo uma usuária. Então, olhando pela compra efetiva, né? A gente pode analisar de duas formas. Algumas pessoas consideram que a compra é algo positivo, porque é uma rede que, apesar de pautar muito o debate, que apesar de alguma forma conduzir discursos políticos, ela é uma rede ainda pequena e com um algoritmo muito fechado. Assim, as pessoas não sabem muito bem como funciona o Twitter, o que chega, o que viraliza, o que de alguma forma não tem a dimensão ou não tem o holofote que deveria ter. Então, as ideias disruptivas do Elon Musk serviriam para ampliar e especialmente para fazer frente ao Meta, né? Agora Meta, que é o grande monopólio da informação atualmente, né? O Facebook, o combo Facebook, Instagram e o WhatsApp, por onde ele circula. Então, essas seriam, de alguma forma, as perspectivas positivas para a compra, que é a quebra do monopólio. E aí, assim, essa é uma leitura bem teoria neoclássica, tá, pessoal? Deixa o mercado livre, vai ter monopólio por um tempo, mas só a única força capaz de quebrar um monopólio é o próprio mercado e é a ascensão de um concorrente à altura. Então, nesse sentido, o Elon Musk seria o único concorrente, ou um dos poucos concorrentes à altura. E não só do Facebook, mas, por exemplo, da Amazon, né? Assim, a gente sabe que, não pensando na venda final do produto, mas pensando que o grande negócio desses caras é a informação e o controle da informação, né? Mais do que isso, a Amazon também tá bem nesse circuito, né, gente? Assim, ela também tá bem na determinação de como a gente faz as nossas escolhas. Assim, a Amazon, inclusive, eu brinco que tem conceito em economia chamado preferência revelada, né? A gente toma decisão rapidamente baseada na nossa racionalidade, nas nossas preferências, e, portanto, o que a gente prefere, a gente tende a consumir restrito ao orçamento. Uma outra forma da gente analisar essa forma de consumir é a partir do que a gente consumiu já e, portanto, o que a gente revelou como preferência de consumo. E aí eu costumo brincar que o Jeff Bezos entendeu muito bem esse conceito
a gente deu uma única informação de consumo e agora, na verdade, ele subverte essa lógica e ele determina o que a gente vai consumir, né? Então, se a gente parar para pensar que o grande negócio é pautar escolhas, os concorrentes são o Meta, a Amazon, e aí o Elon Musk estaria tentando rivalizar com esses dois gigantes para entrar nessa concorrência também. E, de novo, isso é uma leitura muito neoclássica da ideia de que o monopólio ele só pode ser quebrado justamente pelo mercado e não por uma força regulamentar do Estado. E a perspectiva negativa, que circulou bastante também na notícia, né, na circulação de que o Twitter tinha sido comprado, é que, na verdade, agora você está concentrando a informação, vira uma empresa de capital fechado, fecha, a transparência ela fica opaca, né? Assim, nossa, que frase horrível que eu falei, mas na verdade você perde a transparência, você não consegue entender muito bem quais serão as políticas, qual vai ser a condução do Elon Musk para colocar as regras e bota aí um concorrente de peso para brigar contra as regulações que estavam sendo postas na mesa em todos os lugares do mundo sobre essas plataformas, em especial o Twitter. Então, aqui no Brasil, por exemplo, algumas notícias falaram com bastante preocupação sobre essa compra e o impacto nas decisões do STF. Então, olha, a gente tem uma legislação própria aqui, a gente tem uma regulação e, de repente, você muda o capital dessa empresa, você muda a forma que essa empresa é conduzida e, nesse sentido, você não consegue mais ter tanta influência do judiciário, né? E aí, quando eu falo isso, pessoal, não é para pensar assim, então que bom, Vivian, porque o judiciário não pode impactar tudo. Mas aí eu estou falando de questões jurídicas mesmo, assim, como que você regula situações muito graves e dramáticas como circulação de informações sobre pornografia infantil. Isso é algo que, obviamente, é o judiciário que tem que regular no sentido de proibir, né, por definição. Então, como que isso acontece numa empresa que muda as características, né? Eu estou falando nesse sentido, não nessa briga toda que a gente está vendo acontecer entre executivo e judiciário na figura do STF. Então, a gente tem, assim, duas análises, né, que vão correndo a partir da notícia da compra do Elon Musk. Mas, assim, o resumo é que, seja para quebrar o monopólio Amazon e Facebook, mas ainda assim são três, né? A gente não pode dizer que é uma expansão e uma liberação de mercado tão grande assim. Seja com um olhar preocupado sobre o que pode acontecer com o futuro, a partir de um fechamento, a partir de uma ideia do Twitter como, mais uma vez, uma plataforma em que uma pessoa que tem interesses econômicos sobre a informação adota, que é a avaliação negativa, né? Então, assim, o Elon Musk não é dono só do Twitter ou só da informação. Ele tem, inclusive, um projeto de poder sobre concentração, sobre formas que a gente usa energia. Então, há uma preocupação muito grande sobre como, de alguma forma, a gente vai ser pautado por essa informação, dado que o cara é o dono, né? Então, de uma forma ou de outra, voltando lá para o início da coluna, em que eu retomava a análise do Harari, de alguma forma, acho que talvez a maior preocupação que a gente possa ter é o seguinte: qual é o poder que eu tenho sobre a minha própria autonomia decisória? Ou qual é o poder que eu tenho sobre o meu pensar, sobre o que vai pautar as minhas preocupações, as minhas ações, o meu futuro, e como que eu consigo, de alguma forma, me afastar, né, dessa demanda criada sobre os assuntos. Então, é só a gente lembrar que constantemente a gente acorda e pautam para a gente qual vai ser a nossa preocupação. Qual vai ser a preocupação que a gente vai ter no dia, qual vai ser a preocupação local, a preocupação global, a preocupação com o futuro da humanidade. Então, de todas as análises positivas ou negativas, talvez a que eu mais concorde é sobre como, na verdade, em todos os cenários, a gente percebe uma apropriação sobre o nosso pensar muito preocupante.
Enfim, né? Então deixo aqui um exercício para a gente ir se esforçando para tentar sair um pouco dessa determinação do assunto do momento, do que viraliza, do que vira trend topics e vem para uma retomada de consciência, ainda que isso seja efetivamente muito difícil. Bom, pessoal, eu vou indicar de novo, né, o livro que eu já indiquei já algumas vezes, né, o Homo Deus, leiam, né, leiam agora, leiam o 21 lições para o século XXI. Mas eu estou lendo um livro que eu achei muito interessante, assim, que eu comprei. Na verdade, estou acabando já, assim, dá para ler muito rápido, assim, sei lá, em 3 dias de leitura já estou no final, é bem curto, mas é muito interessante, que é um livro chamado Luxúria, de uma escritora norte-americana, e, enfim, fala sobre uma jovem geração Z em Nova York e a relação que ela tem com um homem casado e como ela acaba, de alguma forma, morando na casa deles. É super interessante, super recomendo, assim, é um livro de uma leitura fluida, então deixo aí essa recomendação no final de semana. É isso, pessoal. Beijos e até semana que vem.